favor, no Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 15. A todos meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus muito favoreça vocês, as mães aqui presentes e também as que nos acompanham pela transmissão. Que a boa mão do Senhor esteja com vocês nesse dia e para todos os dias da vida de vocês. Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28. Uma mãe aos pés do Salvador. Vai ser a temática dessa manhã. Uma mãe aos pés do Salvador. É inegável aqui a importância da mãe na nossa vida. Eu vou, antes da leitura do texto, introduzir essa ideia para vocês. Quando meditava nesse texto para falar para a igreja, eu era o tempo todo invadido pela lembrança da minha casa, da minha mãe, do peixe frito, do queijo que ela fazia, do colo que ela me dava. Há uns 10 anos atrás, eu estava numa situação tão delicada no ministério, tanta pressão. Era ano do Supremo Concílio. Vocês não sabem os bastidores, como são de um Supremo Concílio. E a gente à frente, alguns que queriam que a gente não tivesse à frente, a maioria que sim queria. Era tanta coisa. E mamãe estava por aqui em Natal. Eu estava com meus 44 anos de idade. Eu parecia uma criança desmamada, mas segura, quando deitei no colo de mamãe aos 44 anos na minha casa. Rapaz, que bênção, que descanso, que alívio. E ela sabia que eu estava com problema. Ela só passava a mão na cabeça e dizia: confia em Deus. Mas ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer: o seu problema, meu filho, é o meu problema. A sua felicidade é a minha felicidade. A sua tristeza é a minha tristeza. E ficou nisso. Uma mãe aos pés do Salvador. Mas sabe qual é a lembrança que eu quero deixar para vocês sobre a mãe, a mulher que me criou? Vocês acreditam que esse rapaz aqui, aos 12 anos, tentou ser jogador de futebol? E eu fui fazer o teste no Central de Caruaru como lateral direito. Ainda cheguei a passar na peneira. E o Guararapes, que é o bairro da nossa cidade, nos colocava para treinar às 5 da manhã. Quem é que chega primeiro? O pé de pau, o ruim. E quantas vezes eu me acordava às 4h40 e encontrava a mamãe de joelho já na sala. Eu pegava a chuteira, saía assim, e ela com os ouvidos de tuberculose dizia: vai para onde, Romeuzinho? Eu digo: eu vou treinar. Elas: vêm orar. Eu disse: quando eu chegar eu oro. Óbvio que eu não orava quando chegava. Foi no ministério, aos 22 anos de idade, quando eu comecei em Mossoró, que eu lembrei de mamãe, dizendo assim: todas as vezes, antes de eu sair eu vou orar, botar os pés no céu, para depois colocar os pés na terra. Uma mãe aos pés de Salvador. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos ler o texto. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, gritava, literalmente, o texto é gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando, gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu a eles: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo a ela, agora disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Literalmente, palavra do Senhor. Amém. Esta é a mulher que chega gritando, chorando, desesperada,
e sai calma, suave e cheia de esperança. Toda a vida que não tem esperança, ela é voltada a sucumbir, a desesperar-se e não ter nenhum norte, nenhum ponto fixo. Nós somos pessoas da esperança. O Senhor nos cativou. Essa mulher aqui nos traz algumas indagações e lições que vamos tirar nessa manhã. Observe, por favor. Primeira questão do texto. O verso 21 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. Numa leitura primária, desleixada, a gente pensa que não tem nenhuma importância esse corte aqui. Pelo contrário, tem muita importância. A partir daqui, Jesus vai para os gentios. A partir daqui, o Evangelho nos apresenta Jesus numa fase agora indo para os gentios. Enquanto a gente encontra pessoas, quando Jesus estava no seu meio, no povo de Jerusalém, no povo judeu, as pessoas indo a ele, pessoas gentias, como o centurião, quanto tantos outros, aqui não, Jesus está indo para os gentios. Olha, essa diferença é grande. E aqui a palavra retirar-se, não é no sentido de se ausentar, mas no sentido de estar aqui, eu vou me retirar, eu vou para o salão anexo da nossa igreja, onde tivemos um café da manhã em comemoração ao Dia das Mães, fantástico. Não é apenas eu me retirar e vocês saberem que eu estou de forma anexa presente. Não. Retirar-se aqui, ele foi para uma região distante, provocando um corte aqui. E os evangelhos, tanto de Mateus como de Marcos, deixa isso muito bem claro, que Jesus foi para os gentios. Observe aqui que ele deixa muito bem claro isso. Mulheres aflitas buscam sempre soluções para suavizar a dor da sua aflição. E no texto nós encontramos essa mãe. É interessante observar, olha comigo, por favor, que essa mãe aos pés do Salvador, dê uma olhadinha, por favor, o verso 25, eu vou explorar ele. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ora, me diga, não era para a filha? Por que ela está dizendo socorre-me? Não era, por que ela está dizendo: Senhor, ajuda minha filha? É porque nós sabemos que a aflição do nosso filho, da nossa filha, é a nossa aflição. A dor, a angústia dos nossos, da nossa filha, do nosso filho, é a nossa angústia. Socorre. Nós sofremos tanto, até mais, do que a dor de um filho. E só você, quando for pai e mãe, saberá o que eu estou falando. Você está no campo das ideias. Mas quando você vê o seu filhinho, sua filhinha, com febre aos 42 graus, numa noite, numa madrugada da vida, você acredita em tudo. Sabe por quê? Porque você sabe que ali está a maior expressão de amor de Deus para você, que é o teu filho. Para você. Se pega. Imagine você estar angustiado a tal ponto de não ter mais esperança. Algumas cometem loucuras. O texto nos diz aqui: socorre-me. Quando eu olho esse texto aqui, eu fico encantado. Veja porque o verso 22 reclama tal coisa. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Por que ela não diz socorre minha filha? Ela claramente identifica-se aqui. E está dizendo a extensão da dor e da necessidade dela. Então vamos lá. Uma mãe aos pés do Salvador é uma mãe que discerne sobre o que está acontecendo com os seus filhos. Mães aos pés do Salvador são mães que discernem o que está acontecendo com seus filhos. Não é possível uma intimidade com esse Senhor, que essa cruz me lembra, não me levar a identificar as aflições que os meus filhos estão passando. Por mais que eu não tenha tanto diálogo, por mais que eu não tenha tanta conversa, sentar à mesa com eles, mas pelo fato de estar com a fé em Cristo Jesus, eu me aproximo ainda mais e vejo e passo a diagnosticar situações. Então, veja bem, esse discernimento é que ela sabe que a aflição da filha, ela sabe qual é o problema da sua casa. Ah, meu querido, meus filhos cresceram, mas os problemas dos meus filhos, mesmo não mais dentro de casa, como eu tenho um já casado, são meus problemas também. Eu nunca, olho no olho, vou dizer, são problemas deles. Por mais que seja, peremptoriamente falando, deles, mas está em mim também esse sofrer. É meu filho, é minha filha. Então, mães aos pés do Salvador, ou uma mãe aos pés
aos pés de Salvador, ela sabe o que está acontecendo com a sua filha. O verso 22 diz: minha filha está terrivelmente, horrivelmente endemoniada. Ora, meu querido, o problema ela sabe qual é. Duvido, Deodoro, falando como eu fui ensinado, duvido, Deodoro, sua mãe não saber qual é o seu problema dentro de casa. Ela sabe qual é a sua dor, a sua angústia. Semana passada, o telefone toca, um membro da igreja, nós, lá da igreja que eu pastorei, a Memorial, liga e diz: o senhor pode orar pela minha filha? Eu oro no telefone. Ela disse literalmente isso assim: minha filha está perturbada, a pequenininha está perturbada. Pastor, não é só questão de saúde, é questão espiritual. Meu querido, tu acha que eu vou duvidar do diagnóstico primário de uma mãe? Tu acha que eu vou discutir se é questão neurológica, se é questão epilética? Não, eu sei quem está cuidando, quem está amamentando, quem está acompanhando a criança. E por telefone a gente ora, agradece a Deus e repreende o capeta em nome de Jesus. Mães que estão, ou mãe aos pés de Salvador, sabe quando o problema é de ordem natural e quando é de ordem espiritual. E ela sabe buscar a solução. Eu moro de frente a uma unidade de saúde da nossa cidade, lá no bairro Nazaré. Muitas vezes, às 4h30 da manhã, já começa a ver a zoada do passar os pés ali da calçada. Sabe quem são? São as mães. E algumas vezes, quando eu saio para viajar 4 horas, 4h30, para sair no carro, ligo para o pessoal da segurança para dar uma guardinha para eu sair. Aí quando eu vou treinando no carro, quem está lá às 4h30, 5 horas da manhã, chovendo? As mães. De 10, 9 são mães, uma pessoa lá é o pai. Nada contra, eu quero que vocês entendam tal coisa. Aí está lá as mães. Mães que sabem diagnosticar o problema da sua casa. São mulheres, são servas que veem o problema e buscam diligentemente esse cuidado. Olha o que diz o texto, por favor. E verso 22. E uma mulher cananeia que viera daquela região clamava. Deixa eu explorar aqui essa explanação do texto. Veja, ela não conhecia o Senhor. Ela nunca teve um encontro com Ele. Ela era gentia, grega, como diz lá em Marcos capítulo 10, capítulo 7, verso 24, diz que ela era helênica. E ela usa a expressão Senhor, reverentemente. Não sei se ela está usando a palavra Senhor, Kyrios, como o Yahvé, mas ela reconhece que Ele é digno de ser chamado com toda a reverência. Mães, ou mãe aos pés do Salvador, o reverencia dizendo: Tu és o meu Senhor, seja onde eu estiver. Amém. Desde o texto, é interessante que ela demonstra confiança e ela faz uma profissão de fé, filho de Davi. Filho de Davi é um título voltado para aquele que seria o Messias. Mãe aos pés do Salvador é aquela que reverencia o Senhor e diz que o Messias que está entre nós é aquele que consola, ameniza as nossas dores. Louvado seja Deus por isso. E é interessante que ela diz: tem compaixão de mim. Coloca, me diga, o Deus que nós cremos na pessoa bendita de Jesus Cristo, coloca ou não coloca o coração por nós, nas nossas dores? Claro que sim. Por isso que o Evangelho de João 3,16 diz: Ele nos amou de tal maneira que colocou o coração de tal maneira inexplicável por nós. Deus tem compaixão de cada um de nós, bendito seja Ele. O texto continua, e ela faz um diagnóstico preciso. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto continua e nos apresenta que essa mãe, além de buscar o Senhor, além de saber que o que está acontecendo na sua casa, é uma mãe que transforma a necessidade em adoração. Olha o que diz o texto, por favor, dá uma olhadinha, o verso de número 22 ainda. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela transforma a necessidade em adoração, em clamor. Sabe, clamava, gritava. É interessante nesse texto aqui, que no Evangelho de Marcos, ele diz que Jesus saiu para esse lugar dos gentios para retirar-se. E estava numa casa, lá diz assim, ele estava na casa. Ele estava numa casa, que é uma coisa
mais esdrúxula, que é uma coisa que chama mais atenção do que alguém na porta da casa de um estranho dizer: ei, me atenda, abra a porta, eu sei que o senhor está aí. Eu não sei, agora o texto é lacônico lá em Marcos, não diz na casa de quem. Será que Jesus estava na casa de um gentio, com os discípulos? Se isso for, ele está rompendo com toda a estrutura cerimonial e religiosa judaica. Suponhamos que não, que ele está na casa de um patrício, de um judeu. Mas na porta da casa daquele patrício, daquele judeu que estava Jesus com os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 7, diz que ela clamava: Senhor, Senhor. Por isso da indagação e da presença dos discípulos, que disseram o quê? Dá uma olhadinha, verso 23. Despede-a, pois vem clamando. O termo literalmente é gritando, gritando atrás de nós. Basta um pouquinho de gritaria na rua, que a gente já coloca a cabeça para fazer assim: quero ver quem é, qual o barraco, o que é que foi? Sabia que fulano de tal era desse jeito mesmo. Ela gritava. Santa irmã, olho no olho. Deus tem escutado o grito de você, os seus gritos, aos pés dele, pelo seu filho, pela sua filha. Deus tem escutado. Amém. Eu entendo, e vou usar a expressão conscientemente, eu entendo os escândalos que as mães fazem pelos seus filhos diante do Senhor. Eu entendo. Eu entendo muitas vezes o que é passar por ridículo aos olhos dos outros pelo seu filho diante do Senhor. Mas continue crendo, porque o Senhor é quem pode socorrer você e não nós com as nossas censuras. Clame ao Senhor e o Senhor te ouvirá em nome de Jesus. Amém. Eu entendo que é uma mãe levantar-se de madrugada, ilogicamente, enquanto a filha está dormindo, ou o filho está dormindo, ou a filha ou o filho está na baderna, ela chega no seu quarto e vai lá na cama da filha, do filho, e fica repreendendo o que não se está vendo, o que não existe aos olhos de ninguém ali. Mas ela vê, ela ora, ela intercede, ela grita, ela chora diante de uma cama vazia, sem sua filha e sem seu filho. Agostinho diz o seguinte: fé é pedir no que? É pedir sem ver, para ver o que pediu depois. Fé, crer, é pedir o que não se vê, para depois receber o que pediu, para ver o que pediu. E quantos de vocês estão aqui e sabem que os filhos de vocês estão agora voltando à casa do Senhor, estão livres, porque aquela insanidade, aparentemente, se a gente pudesse estar filmando vocês, a gente diz: isso é uma loucura, dá um remédio para ela dormir, porque isso é loucura. Meu querido, uma mãe, quando diagnostica a situação da casa e clama ao Senhor, ela não desiste enquanto o Senhor não responder. Amém. Eu era muito jovem ainda, muito jovem ainda, 30 anos, não é tão jovem não, né? Estava pastoreando, nos meus 28, 30 anos, no encontro de casais, conheci Valdir e Wanda, genro do seu Matos Novaes. E ele contava o testemunho dele. Eu ficava encantado, não cansava de ouvir o testemunho de Valdir nos encontros de casais. Valdir casou com a filha de um presbítero. E a filha do presbítero ia para a igreja de forma legal, formal, de vez em quando, mas nenhum compromisso sério. Ele levou a filha do presbítero a se envolver com o mundo das drogas, a ponto de ficarem totalmente dependentes, de ficarem semanas dentro de casa, ou cheirando ou fumando. Muitas vezes ele recebia o Novo Testamento, naquela época o Novo Testamento tinha a folhinha de seda. Ele dizia: eu gosto daqui porque é um produto sedoso que eu faço. E diga assim: eita, a bafalada que eu estou dando no Deus do pai da Vandinha. E a mãe do Valdir orava por ele. Ele cheirou tanto naquela noite, em uma das noites da vida, que perdeu a noção de onde estava. Apenas tem 2 momentos de lembrança. Na Praia do Meio, quem não conhece a nossa cidade, venha conhecer a Praia do Meio, que é fantástica. Aí estava na Praia do Meio, naqueles arrecifes lá na frente, não sabendo o que estava fazendo ali, ele só disse uma frase:
Se o senhor existe, Deus do pai da Wandinha, apareça aqui que eu quero cuspir na sua cara. Ele olhava de lado assim e tinha letras como se fosse dourada, dizendo: eu te amo e te perdoo, volta para a casa da tua mãe. Como é que pode uma coisa dessa? Ele disse: rapaz, o pó que eu cheirei estava muito bom, porque eu estou vendo coisa. O segundo momento que ele tem noção é batendo 4 horas na porta da casa da mãe, e Dona Maria estava de joelho, orando pelo filho, que voltou para a casa da mãe. Uma mãe sente o que um pai nenhum sente. E ora, e muitas vezes, é por vocês que os nossos filhos, muitas vezes, são abraçados pela misericórdia do Senhor. Amém. E hoje, Valdir dorme no Senhor, livre das drogas, e professa o Senhor como seu pastor em toda a situação. Amém. Uma mãe aos pés do Senhor, é uma mulher que transforma a necessidade em adoração. Vamos lá para o texto? Dê uma olhadinha, por favor, o verso 23. Você pode ler comigo a sua voz? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede, pois vem gritando atrás de nós. Observe, eu não vou entrar naquela interpretação de que essa mulher estava constrangendo Jesus, ou Jesus ficou calado para não expor, para não responder agora, para expor ela mais na frente, para suscitar a fé dela. Não sei, o texto é silencioso. O Senhor não respondeu. O Senhor não precisava de tempo para pensar o que iria responder. Apenas diz o texto que o Senhor não respondeu a ela. Agora, o Senhor não despediu ela. O Senhor não refugou. O Senhor não se incomodou. Somos nós, líderes, somos nós, apóstolos, pastores, padres, que muitas vezes, em nome da instituição, em nome de zelar a Ele, nós espantamos pessoas. Deixe que o Senhor despeça as pessoas. Ele sabe o clamor sincero de cada coração. Lembra de Ana, quando Ana chorava? O profeta pensava que ela estava embriagada. Olha que diagnóstico fútil, fugaz do profeta, que falhou grosseiramente, vendo uma mulher da sua cidadania embriagada no templo. Quase não existe isso. Se vê mais isso nos homens. E ele nem teve a humildade, não sei se teve, né? Porque não está escrito. Eu errei no meu diagnóstico. Uma mulher desesperada entra muitas vezes em estado de elevação, que eu vou chamar de êxtase. Êxtase. Só ela sabe o que está vendo quando está orando diante de Deus. Uma mulher aos pés, uma mãe aos pés do Salvador, está vendo coisas que nós não vemos e acredita e grita, porque está em êxtase diante daquele que pode todas as coisas. Meu santo irmão, minha santa irmã, vamos para o texto. O texto nos diz tal coisa. Verso 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra, mas também não despediu ela, não disse: fica calada. E os seus discípulos, aproximando, rogando-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Observe que Jesus agora no verso 24, responde a eles, e não a ela. Jesus dá uma paulada neles. Verso 24, você pode ler comigo, uma só voz? Podemos fazer essa leitura? A uma só voz. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui ele está fazendo uma referência ao capítulo 10, versos 5 e 6, que ele veio para a casa de Israel e os seus rejeitaram. Ele veio para dizer assim: a bênção, o ministério inicial, o ministério que eu vim trazer foi para Israel, não para os gentios, eu vim para estes. Ele explica a missão. Mas por que o Senhor está aqui então, se não está lá? Se a sua missão é trazer a bênção às ovelhas perdidas de Israel, não as ovelhas perdidas do mundo, não os gentios, mas as ovelhas perdidas de Israel. Por que o Senhor está fazendo? O que é que o Senhor está fazendo no lugar errado? Se a sua missão é salvar as ovelhas perdidas de Israel, por que o Senhor está a mais de 60 quilômetros longe de Israel? Está perdendo foco? Bons argumentos contra o mestre. Mas o mestre está dizendo assim: mas vocês vão ver como esse ministério agora está se expandindo para quem nem é ovelhas perdidas,
mas que vão ser chamadas ovelhas amadas para o aprisco do Senhor. Olha o texto, uma mulher, uma mãe aos pés do Salvador, além de saber a necessidade da sua casa, além de transformar necessidade em adoração, é uma mulher, é uma mãe aos pés do Salvador que sabe e está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a libertação da sua filha, do seu filho. Vamos para o diálogo? Quando essa mulher viu a conversa de Jesus com os seus apóstolos, ela aproveita uma segunda oportunidade, ela diz: não vou perder. Eu sei o que é ser filho de uma mulher, de uma mãe, que muitas vezes a economia da casa não tem condição suficiente para ter muitas vezes açúcar, para ter muitas vezes o óleo. E a mãe dizia assim: meu filho, vá. E quando você começa a crescer, você vai, quando é pequeno, numa boa, diz: não, Maria, só tem um pouco de sal que a mamãe está pedindo. Sal, açúcar. Mas quando você vai crescendo, você diz: mamãe, não vou não. Você começa a ter vergonha. Mas a mãe da casa, a mulher, nunca tem vergonha de trazer comida para a sua casa, para os seus filhos, mesmo que esse tenha vergonha. Ela nunca vai perder a oportunidade de trazer alimento para a sua família, para os seus filhos. Amém. É a prática da vida. Ei, olho no olho. Quantas vezes eu vi a minha mãe dando mais carne para os seus filhos, para os meus irmãos, do que para o prato dela. Eu não entendia aquilo como menino. Eu não entendia aquilo como menino. Mas como homem hoje eu entendo. E muitas vezes tal atitude é prática minha e da Ivaneide. Se os meninos saberem, nós damos os melhores para eles, compramos para eles e nem dizemos que falta para nós. Sabe por que isso? É que nós não queremos que a dor seja tão intensa que possa cortar a esperança no coração deles. Se Deus nos supriu, vamos suprir também os nossos filhos. Amém. Olha o que essa mulher faz. Quando ela está escutando o diálogo de Jesus com os apóstolos. É público aqui. Verso 25, você lê comigo, por favor? Olha o que diz o verso 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela veio, porém, ela escutando Jesus respondendo aos apóstolos: rapaz, eu não vim para as ovelhas, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Enquanto Jesus está conversando com eles, ela se intromete, porque literalmente o verbo, ela vem, se joga aos pés de Jesus e começa a gritar. Não houve protocolo, não houve mestre de cerimônia, não houve assim: agora a irmã que necessita de oração, vem aqui à frente. Não! Aqui é dinâmico, aqui é real, aqui é tempo presente. Ela ouvindo, se joga aos pés de Jesus. O verbo adorar aí é jogar-se aos pés. Ela se ajoelhou, ela clamou ali, dizendo assim: ei, e agora? Aí a resposta de Jesus, que ela pediu no verso 22, sai agora. Veja o que diz o texto. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mas não é a filha dela que está sofrendo, mas a dor do nosso filho é a nossa dor mesmo. A dor do nosso... Me diga, vocês têm dúvida do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Na mesa de uma mãe que tem 2, 3 filhos, quem vai comer menos naquela mesa? Me diga, quem? A mãe. Ela vai trazer mais para os seus filhos. Verso 26 diz: então ele, Jesus, respondendo agora a ela, disse: mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha a expressão aí, no diminutivo, de forma carinhosa. Cachorrinho não está se referindo a cão, cachorro, de matilha, no sentido de feroz. Eu posso aplicar assim: não é bom colocar o pão dos filhos aos pets, aos cachorrinhos de dentro de casa, aos nossos pequenos animais dentro de casa. Uma aplicação: olho no olho. Nossos pets nunca serão nossos filhos, serão nossos cachorrinhos. É essa a ideia do texto. Eu tenho um cachorro desde que eu crio cachorro, desde pequeno. Depois de casado, sempre capa preta. Agora a gente pegou um border collie que quase manda em casa.
Faruque. Aí Sarinha faz, cadê o filhinho? Vai falar com vovó. Aí vem, vovó, aí vem o cachorrinho. Vai falar com vovó. Eu digo, me respeita, rapaz. Me respeita. Por mais que eu tenha o nome dele, Faruque, que ele tenha documento, tenha pedigree, ele não é meu filho. Por mais que ele tenha e vá aos quartos dos meus filhos, saiba o faro dos meus filhos, senta ao lado da nossa mesa e fica assim, ó, esperando migalha, depois que come a ração dele, está lá. Mas não é e nunca será os cachorrinhos nosso filho. Até o Senado pode aprovar uma lei que torne ele como da família. Mas nem lei nenhuma tornará ele sangue do meu sangue. Essa é a discussão. Essa é a ideia do texto. A gente parece que Jesus está sendo aqui desestimulando, né? Desestimulando essa mulher. Ela olha o obstáculo dos discípulos, supera. Ela poderia muito bem dizer assim, nossa, quem poderia suavizar minha dor? Está aumentando. Jesus não está sendo diferente. Agora cá para nós, olho no olho. Quando tiver com limão nas mãos, aproveite e saiba fazer uma limonada. Triste daquele que não sabe reverter o problema, ou triste daquele que não tem dialética para resolver a aflição da sua vida. Tudo tem um jeito, principalmente quando o Senhor está na nossa frente. Está à nossa frente, está na nossa frente. A resposta dela é fantástica. Ela, contudo, vocês não sabem, na minha cabeça, essa palavra réplica como é importante. Vocês não sabem, Samuel, o advogado Samuel, aí doutor Samuel, está fazendo algumas réplicas lá no escritório. É importante a réplica. Vocês não sabem a força de uma réplica. Porque a réplica é a sustentação da sua peça inicial, da sua exordial, do seu clamor, do seu pedido, dizendo, minha filha está doente, esse é o meu pedido, esse é o meu pedido, essa é a minha tese, eu vou a quem pode resolver. Aí quando eu vou resolver, tem alguém dizendo, não incomoda o mestre. Aí quando eu tenho de novo a oportunidade de pedir a quem pode resolver, eu vou fazer a minha réplica, eu vou reforçar de novo. Ah, Senhor, já que o Senhor não pode resolver, o Senhor pode dar uma peça de roupa? O pedido já é diferente. Ah, já que o Senhor não pode resolver, o Senhor pode dar 3 meses de remédios? O pedido é diferente. Ele não vai atender porque o pedido é diferente. Réplica não pede nada diferente do que você iniciou. Ela reforça, a réplica reforça. Aí ela diz assim, sim, Senhor. Ela pensa, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos que nós criamos dentro de casa, os nossos pets, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Nossa, que resposta! Ela pega a negativa e transforma em positiva. Nunca perca a fé, mesmo que seja dito não a você. Sim, não agora, Senhor, mas quando virá o sim? Não agora, Senhor, mas quando eu verei a bênção na minha casa? Continuarei, Senhor, porque eu sei que é o teu tempo. Gente boa, o que me assusta é o verso 28. Olha o que diz o verso 28. Uma mãe aos pés do Senhor triunfa pela fé e toma posse do que pede. Então lhe disse Jesus, vou dizer como eu entendo o texto agora. Eu te louvo, mulher. Mulher, eu te louvo. Eu destaco a sua fé. Mulher, eu te trago e exalto você. O divino, o amor divino é tão infinito e maravilhoso que chega a louvar o dom que ele deu àquela mulher, dizendo assim, mulher, eu te louvo, eu te exalto pela tua fé. Que nessa manhã, o Cristo, lembrado por essa cruz, louve a cada mãe aqui presente, em nome dele, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, pela fé. Conclusão, meus irmãos, conclusão. Mãe, olho no olho, não desista dos seus filhos. Eu tenho orado pelo menino aqui chamado Igor, porque uma mãe, uma avó pediu. Nas minhas orações, quase diárias, eu digo, Senhor, abençoa o Igor. Igor, você está ouvindo? Nós estamos orando por você. A igreja Presbiteriana Pirangi está orando por você. Sua família está orando por você.
nós não deixamos de orar pelos nossos filhos, porque acreditamos que estamos clamando àquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo. Ora, assim como o Senhor Jesus atendeu o pedido do clamor daquela mulher, daquela mãe, que nesta manhã o Senhor possa atender o teu clamor, minha irmã, como mãe, como mulher, mãe solteira. Até mãe solteira. Por que o Senhor diz até mãe? Porque no nosso meio há muito preconceito. No nosso meio parece que o padrão de cristão é aquela pessoa que nunca teve nenhum disparate social, que casou, relacionou-se, casou, tem filho, está ali. Mas que você teve um relacionamento e tem filhos, que Deus escute tua oração, mãe solteira, em nome de Jesus. Porque eu conheço algumas biografias de filhos de mãe solteira que são verdadeiros anjos de Deus na pregação do Evangelho. Amém. Que Deus abençoe a você. De qualquer forma, que hoje na nossa mesa possa ter lasanha de 4 queijos com Coca-Cola. Me chame que eu vou. Possa ter o que for. Mas, por favor, se tenha, antes de partir a alimentação, o clamor de uma mãe dizendo: filhos, eu te abençoo em nome de Jesus. E aonde você estiver, mamãe, aonde você estiver, e onde seu filho estiver longe de você, faça uma oração e ofereça o seu colo. Porque até mesmo virtualmente um colo de uma mãe resolve muito problema da gente. E para nós que já perdemos nossas mães, que já somos órfãos de mãe, viemos trazer à memória sempre elas, porque esta memória faz com que ela reflita em mim os seus hábitos e que meus filhos sejam extensão da bênção da minha mãe também, pelo meu comportamento de esperança. Mulher temente ao Senhor. Termino dizendo: o desejo da mãe é a necessidade dos seus filhos. O desejo de uma mãe é a necessidade dos seus filhos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar a cabeça, vamos orar?